No vídeo anterior nós falamos sobre letras maiúsculas. Quando você deve usar letras maiúsculas? Só para repetir, para gravar. Sempre quando você for iniciar um parágrafo, você inicia com letra maiúscula. Sempre que tiver um ponto após o ponto, você coloca letra maiúscula. Nos nomes próprios, nomes de lugares, substantivos próprios, nome de pessoas, nome de cidade, nome de objetos, etc, etc, etc. Todos aqueles nomes próprios você escreve com letra maiúscula, ok? Vamos ao segundo elemento do texto que é importante, que é os parágrafos. Eu quero dizer três coisas sobre os parágrafos. Primeiro, parágrafo deve ser um assunto só. Você não pode misturar os assuntos no parágrafo. Vamos a alguns exemplos. Você está falando sobre... Você vai reescrever... Um exemplo, você vai reescrever a história dos três porquinhos. Então você começa a falar sobre o primeiro porquinho. E aí, de repente, no meio do parágrafo que você está escrevendo sobre o primeiro porquinho, aparece o lobo soprando a casa do segundo porquinho. Não dá certo. Então, primeiro você termina um assunto no parágrafo, depois você vai para o outro. Pensando em outro exemplo de história. Chapeuzinho Vermelho. Essas histórias eu cito porque todo mundo conhece, né? Chapeuzinho Vermelho. Você está falando sobre que a mãe está preparando a comida, a cesta, para levar para a vovozinha. De repente aparece o lobo no caminho. Não. Você primeiro termina o parágrafo, escreva sobre o assunto, depois você vai para outro assunto. Então essa é a primeira coisa. No parágrafo não mistura os assuntos. Segundo informação que eu vou observar no parágrafo, os parágrafos têm que ser curtos, no máximo de 3 a 5 linhas. Então faça parágrafos enxutos. Não tem importância que tem vários parágrafos, mas faça parágrafos curtos. Outra coisa, sempre quando você for fazer o seu parágrafo, procure iniciar com a letra maiúscula e no final do parágrafo ponto. Quando você começa o parágrafo, você deixa um espaço. Isso nós já aprendemos, ok? Um elemento que é novo para nós, que não foi conversado em sala, que é a sequência lógica. O que é sequência lógica? Sequência lógica é um recurso que você usa no seu texto para que quando as pessoas estiverem lendo o seu texto, porque na realidade você escreve não é para você, você escreve para outras pessoas lerem. No mínimo que vai ler o seu texto é você e o professor. Então, enfim, você escreve para outras pessoas lerem. Não tem como você escrever para você mesmo. A não ser que você escreva aí um diário de confidência, né? Aqueles diários, como é que é? Diário que você faz... Enfim, aqueles diários lá que você escreve seus segredos, não é isso? Mas aí você esconde outro dia. Todo mundo que faz diário gostaria... Ai, meu Deus. Ô, Luke. Todo mundo... Luke. Todo mundo que faz diário quer um dia intimamente no seu subconsciente que alguém leia um dia, né? Então não existe segredo. Então, na realidade, você escreve para outro ler. E essa sequência lógica que nós falamos é o sentido que a pessoa vai ler o seu texto e vai entender. Então vamos a alguns exemplos. O Luke vai passar aqui de novo. Vamos a alguns exemplos. Você está um dia está frio, ok, o dia está frio e você vai para a escola. Eu vou dar um exemplo de menino, né, porque eu sou menino, então fica mais fácil para mim. Você vai para a escola e está frio, então você tem as vestimentas, a sua touca, o seu boné, sua camiseta, sua blusa, sua jaqueta, né? A cueca, tem que usar cueca, o calção, se é frio não pode ser short nem calção, a calça, a meia e o tênis, ok. Então vamos numa sequência lógica usar esse vestimento. Você coloca a sua camiseta, depois você coloca a sua blusa, é lógico. Como é que você vai colocar a blusa depois da camiseta? Não dá certo. Você coloca a cueca, depois a calça, é lógico. Não tem como você colocar a calça, depois
a cueca. E você coloca a meia, depois o tênis. É lógico, não tem como você colocar primeiro o tênis, depois a meia, ok? Então, e depois você coloca o seu boné, sua touca. Então, isso é sequência lógica, é você fazer uma história, você reescrever a sua história, e não dá para que lá no finalzinho da história, você escrever alguma coisa que é do início da história. Isso não tem sequência lógica. Pensa na Frozen, por exemplo. A Frozen, quando começa o filme, não lembro qual que é, mas quando começa o filme, ela descobre aquele segredo lá, que ela tem aquele poder, aí ela fica trancada num quarto, depois os pais morrem, aí depois ela vai para a floresta lá, enfim, a irmã dela conhece outro rapaz. Não dá para você começar a escrever a história e quando tá quase no final da história você coloca assim: a Frozen descobriu que ela tinha um poder. Não, ela descobriu no início, tá ok? Então sequência lógica é exatamente isso, você escrever e a sua história ter uma sequência, ok?